Só boa noite, então. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Caio Peroso, sou professor e cofundador do Instituto Borborema, que fica em Campina Grande, na Paraíba. E para quem não conhece o Instituto, pode nos pesquisar no YouTube, no Instagram, nas nossas redes. Estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, como disse, na Liga Cristo Rei. O homem ele pode até construir a sua casa, mas é impressionante como o lar é sempre do garoto, é sempre do menino. Então, de todos os lugares do Brasil, onde eu me sinto mais à vontade para falar é no Rio de Janeiro. E eu agradeço muitíssimo ao Centro Dom Bosco, nas pessoas do Álvaro e do Bruno, né? Já que o Matheus não está aqui, que é o presidente do Instituto Borborema, enquanto eu estou no Rio, estou sob a jurisdição do presidente Álvaro. Agora o meu presidente é o Álvaro, né? Então, estou aqui emprestado ao Centro Dom Bosco com muita alegria e gostaria, de, antes de iniciar minha exposição, fazer uma espécie de preâmbulo que julgo muito útil. Como eu faço parte de uma outra iniciativa, de um outro apostolado, claro, mais voltado para a pedagogia, e vocês sabem, conhecem muito bem, eu sei como é você fazer aspas, trabalho na internet, e sei que por vezes isto é, embora muito bom, muito penoso, e que nós temos de ter sempre muito cuidado com quem nós colocamos para falar à frente de nossas câmeras. No momento que eu estou aqui, que eu apareço no canal do Centro Dom Bosco, eu tenho noção que o Álvaro e o Bruno, e todo o Centro Dom Bosco, estão emprestando a mim e transferindo, em alguma medida, a autoridade que eles têm com o seu público. Eles estão, em alguma medida, falando para as pessoas o seguinte: olha, vale a pena ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Pelo menos neste ou naquele campo. Porque hoje, do jeito que as coisas estão, e no nosso meio que existe uma certa imaturidade intelectual, as pessoas pensam que, se eu estou aqui, pressupõe que todos têm uma adesão integral a tudo que eu penso e tudo mais. Não é assim que funciona. Porque eu sou um ser humano, eu posso falhar. Daqui a pouco, por exemplo, eu posso começar a dizer asneira no Instagram ou ficar me expondo de maneira indevida, e aí as pessoas vêm perguntar: nossa, Bruno, nossa, Álvaro, mas como é que vocês levaram aquele cara para lá? Bom, isso aí foi porque eu enlouqueci, ou porque eu entrei numa errada. Isso não é culpa do Bruno ou do Álvaro. E se isso acontecer comigo, em vez de falar com o Bruno ou com o Álvaro, rezem por mim para eu voltar ao estado normal. Porque assim, acontece, às vezes a gente erra. A gente traz uma pessoa para falar um negócio que a gente confia e tudo mais, e daqui a pouco a pessoa muda, e muda até radicalmente. Tem pessoas que fizeram palestra que estão lá no canal do YouTube do Instituto Borborema, que se fosse hoje nós certamente não levaríamos. E alguém pode até falar, como já falaram: ah, vai, apaga. Não, nós não vamos apagar, porque é histórico. Eu não vou fazer um revisionismo histórico, a menos que lá tenha uma coisa que faça muito mal a alguém. Não é o caso. É história. Aquela pessoa esteve ali, naquele momento, tratando de tal tema, e a gente precisa dessa documentação. Então eu digo isso, né, em alerta para todos, creio que seja bem fazejo dizê-lo, porque isso também se aplica ao Centro Dom Bosco. Nós, que estamos fazendo esse trabalho na internet e tudo mais, nós podemos fazer escolhas erradas. Nós podemos dar o nosso palanque para alguém que não era devido dar. Isso pode acontecer. Tá legal? Então acho que é bom fazer esse preâmbulo, e mais uma vez renovo meus agradecimentos ao Bruno, ao Álvaro, e agradeço pela confiança. Pois muito bem. Eu sempre gosto de começar as exposições pelo título, porque acho que facilita o caminhar. Eu particularmente tenho muita dificuldade com o início de aulas. Para quem assiste às minhas aulas, quem é aluno da formação clássica do Instituto, inclusive quem não conhece, por favor, acesse e conheça a nossa formação clássica. A nossa câmera sabe. As minhas aulas quase não tem erro. Assim, não tem troca de tomada, não tem edição, não paro nem para ir no banheiro. Mas eu gasto meia hora errando no início. Meia hora, assim, eu não sei realmente, nunca sei por onde começar. Então eu coloco logo um título aqui para facilitar a minha vida, e a partir dele eu vou caminhando mais livre. Então, como civilizar o Brasil segundo o padre Antônio Vieira? Este título já nos põe uma pergunta: ora, então o Brasil não é civilizado? Bem, se você chama civilização de você, no Rio de Janeiro, você acorda bem cedo para ir trabalhar, gasta horas em ônibus, entra um sujeito no ônibus e fala: olha só, bom dia,
eu saí nos ônibus pedindo R$5 pro pessoal me dar para eu comprar um latão. O pessoal não deu, então agora eu vou ter que apelar. Se ninguém me der R$5 cada um, eu vou soltar meu amiguinho aqui. O cara tá andando com um rato. E ele vai lá e solta o rato dentro do ônibus. Daqui a pouco você desce no seu trabalho, tem um mendigo, sei lá, defecando no meio da rua, né? O trânsito parou por quê? Porque a carreta furacão está passando e você tem toda aquela disputa por pregões ali na Uruguaiana. Caminhar pelo Saara mesmo é uma experiência que é dolorosa. Então eu me pergunto se isto é civilização. Eu me pergunto se é civilização estar num local em que as instituições políticas que deveriam prezar pelo bem comum são compostas por pessoas que só prezam pelo seu bem particular. Eu me pergunto se é civilização você estar inserido num contexto em que as instituições de ensino fazem com que o sujeito saia de lá totalmente indisposto à verdade, com um profundo ódio ao conhecimento e à busca pela verdade. Eu me pergunto se é civilização estarmos num contexto em que é muito difícil ouvir a doutrina católica ao você entrar numa igreja e ouvir um sermão. Porque, ao que me parece, o que foi trazido para o Brasil pelos portugueses não foi tão somente a fé. A fé veio com a civilização. A fé veio com a tradição. A fé veio com uma língua. A fé veio com isso que nós chamamos de tradição ocidental. Nós somos ocidentais. Estas foram as sementes, melhor dizendo, foi a semente que foi lançada neste solo. Nós somos ocidentais. E nós somos cristãos, nós somos católicos. Então, nesse pacote vem toda a nossa concepção de organização social, política, de família, de educação, de pedagogia. Mas, ao que parece, preferiram jogar tudo isto no lixo. Virou uma velharia da qual todos esqueceram e parece que realmente ninguém se lembra. Primeiro você coloca de lado toda uma quantidade imensa de paradigmas e de pilares que vão sustentar o corpo social. Finge que eles são inúteis porque simplesmente são velhos. Você não os refuta. Ninguém vai refutar a Igreja Católica. Ninguém vai refutar, né, a filosofia grega. Não, essas coisas simplesmente vão ser postas de lado e as pessoas vão brincar de outras coisas. Daqui a pouco, em poucos anos, ninguém lembra que isso existe. E ninguém lembra que faz parte disso. E exatamente porque ninguém lembra que faz parte disso, que vivem como se não fizessem parte disso. Mas isso está aqui. O sangue que manchou esse solo em que andamos continua aqui. Saibamos disso ou não. Esta é a nossa realidade. Então, me parece que o esforço civilizacional do Brasil, ou seja, de transformar um povo rude, bárbaro e inculto em pessoas civilizadas, me parece que esse esforço tem sido cada vez mais lançado, repito, ao lixo. Porque nós estamos voltando a um estado tal de selvageria, pagã, inculta, rude e bárbara, muito semelhante àquele que os jesuítas encontraram ao desbravarem essas matas. Então, lendo o Sermão do Espírito Santo, do Padre Antônio Vieira, me vem uma série de analogias com a nossa situação atual. Então, essa exposição será basicamente o quê? Uma série de comentários ao Sermão do Espírito Santo do Padre Antônio Vieira, que todos podem ler depois. É um sermão curto e, considerando a obra do Padre Antônio Vieira relativamente simples, a única coisa que eu recomendo, claro, para aqueles mais desavisados, sobretudo que não são alunos da formação clássica do Instituto,
é o seguinte: não despreze a busca no dicionário pelas palavras que você não conhece. Você tem um uso um pouco mais... Veja, é tão duro dizer essa palavra porque não é verdadeiro, mas para as pessoas parece verdadeiro. Você tem um uso um pouco mais arcaico do português, porque, a meu ver, é atualíssimo, no sentido de que, pelo menos em mim, está sempre atual. Então, às vezes, é uma dificuldade de achar o verbo principal da frase, porque vai começar com um monte de infinitivos, alguns hipérbatos. E para quem sabe latim, alguma coisa de latim, a forma sintática do Padre Vieira não é nenhuma dificuldade. Mas, infelizmente, muitas pessoas não sabem latim. Outra coisa que é muito boa, no caso do Sermão do Espírito Santo, o Padre Antônio Vieira ele nunca se limita a fazer um sermão sobre o Evangelho. Então, por exemplo, se você tem um missal romano cotidiano, é bom dar uma olhada nos textos da liturgia do Domingo de Pentecostes. E também, às vezes, é necessário olhar um pouco antes. Ele faz algumas referências à Ascensão do Senhor. Então, buscar os textos litúrgicos, dos quais provavelmente partirá a Vieira a fazer o seu sermão, também já dá um certo estofo para a imaginação para que nós consigamos lê-lo adequadamente. E uma coisa mais ainda que melhora. Se você conseguir buscar no YouTube, não é difícil, né? Então, por exemplo, tem uma parte muito importante desse sermão que ele fala, que ele cita um versículo bíblico que é exatamente o introitus do Domingo de Ascensão. Então, se você colocar no YouTube aí, introitus, viri Galilei, e ouvir a música, e ver a letra, e traduzir, e ver em português, vai dar mais estofo ainda para a sua imaginação e vai colocá-lo mais próximo do que o Padre Vieira estava vendo na liturgia. Porque se formos ler Padre Vieira com todo o material imagético que nós temos das nossas atuais liturgias, Nossa Senhora, vai ficar difícil. Imagine o Padre Vieira, uma missa do Padre Vieira com carrom e violão, pandeiro, ou como eu vi no Paraná, gaita ou sanfona. Uma coisa realmente não cabe na outra. Então nós precisamos deste aporte imaginativo para fazer uma leitura mais adequada. Na epígrafe de seu sermão, Padre Vieira diz: Ile vos docebit omnia quecunque dixero vobis. Ele vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito. E aí ele começa perplexo. Ora, Cristo só diz? Cristo não ensina? Como assim? E aí, no seu desenvolver, ele vai dizendo que, é porque o mestre a muitos diz, mas poucos aprendem. Porque uma coisa é o que chega aos ouvidos, né? Não adianta nada ouvir o que vem de fora, se não há uma luz que alumie por dentro. Mas ainda perplexo, Vieira continua. Mas veja, Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, associada à sabedoria. O Espírito Santo é a terceira, associada ao amor. Não seria, então, mais coerente que a sabedoria ensinasse, em vez do amor? Mas exatamente por isso, porque essa luz que alumia por dentro é um amor. Eu posso muito bem chegar e levantar aqui a Bíblia agora e começar a ler para todos vocês. Se a verdade estivesse, entendam muito bem o que eu vou dizer, se a verdade estivesse na Bíblia, todos ao ouvir a palavra já compreenderiam a verdade. Existe alguma coisa a mais. A Bíblia é um suporte material, né, em que estão as Escrituras, a palavra de Deus, mas, como diz Vieira, de nada adianta ouvir por fora se não há uma luz que alumie por dentro. Por vezes também durante a minha exposição, eu vou falar desse alumiar por dentro e ouvir por fora, tanto na perspectiva espiritual, ou seja, pela ação da graça, quanto na perspectiva natural, de você entender as coisas com a inteligência, naturalmente, com a luz natural da razão. Por vezes vai parecer que eu estou misturando as coisas, mas é proposital, porque às vezes eu vou falar de fenômenos da compreensão, de ordem natural de compreensão, com a luz da inteligência, e da ordem da graça. No caso aqui do Sermão do Espírito Santo, o Padre Vieira está substancialmente falando desse conhecimento na ordem da graça. Mas, veja, é necessário sabedoria e amor para ensinar.
Por quê? Porque, como o próprio Vieira diz, quem não ama não quer. Não quer ensinar nem quer a verdade. E quem não sabe não pode. Uma pessoa que não sabe não pode ensinar. Mas qual é, então, essa proporção entre amor e sabedoria? Vieira se pergunta e ele vai dizer, veja, Cristo veio, né, ao seu povo, ao povo eleito. Cristo veio aos judeus. Eles não eram incultos nem bárbaros e eram o que Vieira chama de uma nação política, ou seja, organizada racionalmente, com o mínimo de racionalidade. As nações fiéis e políticas têm que ter mais sabedoria, porque o trabalho tende a ser menos árduo. Mas e as nações incultas, bárbaras, truculentas? Ele se pergunta, quanto cabedal de amor não é necessário? Quanto amor não é necessário? Tanto é que depois de Cristo perguntar 3 vezes a Pedro se ele o amava, o que Cristo pede? Pace oves meas, apacenta as minhas ovelhas. Porque se tu me amas, Pedro, e tu me amas, e me amas mais do que estes, apacenta as minhas ovelhas. Busque-as, coloque-as no redil. E Cristo disse, predicate evangelium omne creatura, e de pregar o evangelho a toda criatura. E Vieira também vai se perguntar, toda criatura? Ora, mas pedra, tronco, feras, também são criaturas. Ele não disse a todos os homens, ele disse a todas as criaturas. Mas ora, afinal de contas, não há homens tão duros quanto pedras, quanto troncos, tão ferozes quanto as bestas? Sim, ide e pregai a toda criatura. Para isso é necessário mais sabedoria ou amor? Amor. É necessário muito amor. E veja, e quanto amor não é necessário a você buscar as ovelhas perdidas, ainda mais no Brasil, em que as ovelhas poderiam, quem sabe, né, comer você, fazer um churrasco de jesuíta. Quanto amor não é necessário? Então, olhando para a nossa realidade de hoje, eu acredito que todo professor, todo padre, né, qualquer pessoa que tem alguma atividade de apostolado ou pedagógica tem que conhecer o Sermão do Espírito Santo, porque ali você tem uma espécie de tratado psicológico social dos povos brasis. E que vejamos aqui, testemunhamos se essas características elencadas, pintadas por Padre Vieira, até hoje se mantêm ou não. Então veja, predicate evangelium omne creatura, ide pregar a toda criatura. Jesus, nosso Senhor, a isto manda os apóstolos perto de ascender, né? De novo. E aí, né, cada um foi para um lugar. Vieira diz, isso seria uma espécie de reparação pela incredulidade dos apóstolos no momento mor, de maior drama, que foi a cruz, e de quando ele ressuscitou. E quem foi que menos creu dos apóstolos? Tomé. E aí então Vieira diz, bom, é justo que a pena seja proporcional ao delito. Para onde Tomé veio? Ao Brasil. Ao Brasil. E aí veja, Tomé, como Tomé saiu daqui rápido? Um país desse tamanho. Bom, uma hipótese é o seguinte, o homem era muito santo e ele bilocava, então ou ele transportava-se para outro local, isso pode ter acontecido, né? Mas Vieira explora uma outra via. Qual via ele vai explorar? As dificuldades próprias de se evangelizar aos povos brasis, que ele coloca como 2. A primeira, a qualidade das gentes,
e a segunda, a dificuldade das línguas. Quando ele vai falar da qualidade das gentes, ele fala assim: nunca se ouviu falar de um povo tão inculto, bruto, estúpido quanto os povos brasis. E ele diz então que era um povo até dócil, porque criam com muita facilidade. Então, exatamente porque criam com muita facilidade, que provavelmente Tomé podia pregar e ir logo embora para outro lugar. Mas Vieira vai dizer que com a mesma facilidade que criam, deixavam de crer. E que esses povos têm uma fé que parece incredulidade e uma incredulidade que parece fé. Ora, isto se referindo aos índios, mas testemunhemos. A gente tem o tal do católico de BGE, o católico vai à missa, né? Até uma vez o Sávio brincava comigo, nós vimos na rua um sujeito que estava caído bêbado, estava com a camisa do 13 da Paraíba e com um olho roxo e com um copo de cerveja na mão. Aí, cara, esse aí deve ter brigado em jogo. Aí o Sávio falou, foi pro jogo no sábado, tomou uma, brigou e amanhã vai pra missa com a família. Mais um dia da família tradicional brasileira. Tranquilamente. Então nós temos essa incredulidade que parece fé e essa fé que parece incredulidade, porque com a mesma facilidade que creem, deixam de crer. Então sim, há pedras que conservaram as pegadas de Tomé no Brasil, mas ao chegar aqui os portugueses encontraram fincados nas pedras de seus pés, mas nada da doutrina tendo sido vincada no coração dos povos brasis. Porque, repito, com a mesma facilidade que creem, deixam de crer. Vieira vai compará-los, né, os povos brasis, a estátuas de murta. Murta, pensa em arbustos. Tá? As nações políticas e mais cultas são comparadas às estátuas de mármore, que, sim, ainda defendem as tradições de seus antepassados, os costumes bárbaros e tudo mais, resistem, né, como o mármore resiste ao cinzel, mas no momento em que se imprime a forma que se quer, ela não é mais desfeita. Não quanto aos povos brasis. Os povos brasis, assim, são simples, são fáceis. Como é fácil esculpir num arbusto alguma estátua, alguma forma. Um corte aqui, um corte acolá, e rapidamente você tem a forma desejada. Mas, com a mesma facilidade com que se forma, se deforma. Porque não vigie por 3 dias. Logo algo lhe descomporá os olhos. Logo, daqui a pouco, 2 ramos partem das mãos e dos 5 dedos fazem 7. Então Vieira vai dizer também, é um povo em que há de se estar sempre ensinando o já aprendido, né, e pregando o já semeado, sob pena de perder tanto o trabalho quanto o fruto. E imagine, você consegue catequizar determinada tribo, você vai embora. Quando você volta para celebrar uma missa ou alguma coisa, alguns meses depois, o pessoal já está adorando o sol de novo. Realmente é um trabalho tanto. E acredito que isso se dê muito, né, por alguma indisposição que havia nestes povos, há exatamente esse alumiar por dentro. Mas chegaremos lá. Quanto a essa indisposição de outrora, é difícil ter uma hipótese do que efetivamente aconteceu ou ocorria. Mas quanto à indisposição que nós vemos atualmente, a gente pode discorrer um pouco. Então, quanto à qualidade das gentes, o que Vieira insiste esse ponto, né? Esta frouxidão, esta docilidade falsa, esta dureza de coração no fim das contas. E quanto à dificuldade das línguas, Vieira vai dizer do trabalho imenso que eles tinham, porque, veja, o rio Amazonas, ele usa esse exemplo.
é maior do que o Mediterrâneo. Pelo menos na época que eles mediam era maior. E eles já tinham contado mais línguas, né, só dos povos, né, à beira do rio Amazonas, do que do pessoal do Mediterrâneo. E assim, do pessoal do Mediterrâneo, você tem registro escrito, você tem uma literatura, você tem uma gramática, você senta, abre o livro, lê e aprende. Mas e línguas indígenas? Que não tem registro escrito? Você não consegue sequer discernir o que está sendo falado. Ele vai dizer, sons tão guturais, né, e obscuros que era impossível de entender. E aí eles tinham que fazer o esforço de entender, para daí então fazer um discernimento morfológico do que era verbo, do que era advérbio, do que era isso, do que era aquilo, discernir modo, tempos verbais, para daqui a pouco você conseguir reduzir isso a princípios universais de gramática, para daí partir para princípios específicos de gramática, quem sabe um dicionário, e daí você conseguir depois traduzir as escrituras e tudo mais para deixar para aquele pessoal. Obviamente uma tarefa muito árdua. E Vieira, considerando a dificuldade da empresa, vai dizer, sim, os apóstolos tiveram as línguas de fogo, né, porque tiveram os dons, né, necessários para 12 poderem pregar no mundo inteiro. As línguas cessaram com a morte dos apóstolos, mas o fogo não. Ainda temos o fogo das línguas. Este fogo que justamente enchia o coração dos pregadores para que eles penetrassem por essas terras bravias, né, e lançassem as sementes do evangelho por gente tão inculta, por ovelhas tão perigosas, porque não deveriam ser só convertidas, deveriam primeiro ser amansadas. Então, qual era o estado dessa gente? Esse estado de brutalidade, selvageria, incompreensão verbal. Porque era como não, literalmente estavam dois mundos, um em contato com o outro. E o mundo europeu, português, tentando fazer com que aquele mundo bárbaro aceitasse a civilização. Imaginemos nós quão esforçoso não foi. E é difícil a gente imaginar, porque afinal de contas nós temos uma vida muito confortável. Beleza, realmente o Rio de Janeiro pode oferecer seus problemas e tudo mais, porém, cá estamos numa bela sala com ar-condicionado, podemos descer, pegar um Uber, comer num lugar legal depois que terminarmos a palestra. Embora haja alguma barbaridade ou selvageria, ainda estamos muito confortáveis. Claro que sempre pode ficar pior, e muito provavelmente vai, mas ainda estamos muito confortáveis. Um conforto que também nos ilude de que ainda somos civilizados. Civilização não é conforto. Conforto é só avanço tecnológico. Se você tem um avanço tecnológico que não é acompanhado por um avanço de inteligência das pessoas, um avanço espiritual, bom, o avanço tecnológico tende a nos fazer cair cada vez mais fundo. Então, isso, no fim das contas, não significa nada, não significa que ainda tenhamos a tal civilização. Temos resquícios de sua forma, temos uns prédios históricos, mas apenas isso. Pois muito bem. Olhando para hoje, voltemos à qualidade das gentes. O que nós temos hoje no Brasil? Nós temos um povo que, sim, é bom, que, sim, tem uma certa docilidade, mas que esse excesso de jogo de cintura, né, essa coisa meio Caetano Veloso, Gilberto Gil, sabe? Esse coqueiro que dá coco, sabe? E com o qual nós nos identificamos em alguma medida, porque afinal de contas todos nós somos brasileiros. Isto, ao mesmo tempo que é um problema, termina sendo uma solução. Ainda ontem um querido professor dizia em mesa, olha, eu acho que as forças totalitárias terão muita dificuldade com o Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tem como dar certo.
Então também por isso que não tem como dar muito errado, porque para ele dar certo você teria que ter alguma ordem, um comprometimento das pessoas, alguma coisa, um Estado que funcione. Como isso não existe, então vai ser muito complicado fazer com que algo como um totalitarismo que requer um engajamento geral das pessoas funcione. Eu acho que tem seu fundo de razão. Por exemplo, este mesmo professor, olha que cena tipicamente brasileira, este mesmo professor, um querido amigo, me contava de um episódio que ele sofreu na pandemia, em que ele foi no mercadinho ali na Barra, e ele sempre revolto em relação ao uso de máscara, e aí uma senhora, estas senhoras cariocas bem vestidas, né, ele falou à porta do mercado, ela de máscara, dizendo: Senhor, o senhor não percebe que é um absurdo não estar de máscara? Não percebe o momento que estamos vivendo? E ele, né, na sua finesse bem-humorada, ele respondia: minha senhora, tenho certeza que por trás desta máscara há um belo sorriso. Vocês imaginam quem deve ter passado por isso, né, para falar desta forma. E então, a senhora riu, não mais lhe cobrou a máscara e ficamos por isso mesmo. Este é o nosso coqueiro que dá coco. Né? E esse riso que vocês têm é uma identificação com isso. Ou seja uma forma degradada ou não, é o lugar em que estamos, é o chão em que pisamos. Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de sair do imediato, e de sair desse conforto, e de sair dessa sombra do coqueiro, para exatamente voltar um pouco ao passado e resgatar um certo senso de identidade. Pense nos esforços desses jesuítas que vieram para cá e que deram seu sangue, sua vida, para nos trazer a civilização. Nós temos que ser católicos, nós temos que viver a fé, mas olha, nós também temos uma outra missão que é muito digna. Não tão digna, claro, quanto guardar a fé, mas necessária a ela, que é o seguinte: nós precisamos impedir com que a civilização ocidental acabe. Porque se ela acabar, o solo fértil, a pregação do Evangelho também vai acabar. Cristo pode fazer novas todas as coisas sempre do jeito que Ele quiser, mas também é um fato que Cristo veio na plenitude dos tempos. Ele veio num momento. E também é fato que havia determinada conjuntura quando tivemos uma Europa cristã. Havia uma determinada conjuntura quando tínhamos aqueles bravos homens portugueses que cruzavam e vinham além mar para nos trazer os tesouros que eles tinham. Tesouros estes sobre o qual nós hoje cuspimos sem nenhum pudor. Então, todas as vezes que nós, por causa da nossa preguiça, que nós, por causa da nossa inércia, por causa da nossa indolência, ou por causa das nossas ideias fixas, que já dizia Machado de Assis, no início de suas Memórias Póstumas, né? Antes um argueiro, antes uma trave no olho do que ideias fixas. Porque, de fato, as ideias fixas geram uma obtusidade na nossa inteligência e nos produzem, e são tão pródigas em nos oferecer possibilidades de auto-engano que nós sempre nos sentimos justificados pelas nossas crenças anteriores. E o grande fato é o seguinte: como é que nós podemos não deixar a civilização ocidental morrer? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: onde nasce uma civilização? Onde tem que nascer uma civilização em primeiro lugar? Aristóteles já dizia que o homem é um bicho racional e político. É claro que Aristóteles não dizia bicho, tá? Mas é um fato. Isso nos significa o seguinte: que o homem, né,
ele foi feito para a verdade, conhecer a verdade, mas ele também foi feito para viver em comunidade e organizar essa comunidade segundo o conhecimento da verdade, de maneira que essa comunidade seja propícia a que as pessoas possam conhecer e viver a verdade. Já que eu estou citando Aristóteles, eu estou falando isso do ponto de vista natural. Se nós levamos isso para o campo da pregação evangélica, nós temos que ter condições na comunidade em que o evangelho ele possa ser disseminado e que as pessoas possam se converter. Ou seja, para que as pessoas possam tanto ouvir por fora quanto entender por dentro. Nós temos de criar condições para isso e defender essas condições. Na Liga Cristo Rei eu utilizava o seguinte exemplo. Vamos pensar na nossa alma como um jardim. Certo? Um jardim precisa ser cultivado. O que significa cultivar o jardim? Cultivar o jardim significa que você tem uma presença constante, diligente e vigilante para que a forma que você imprimiu no jardim não seja perdida. Porque eu não sei se vocês têm jardim, mas assim, fica 3, 4 dias sem ir lá no seu jardim. Pode dar praga, o jardim fica sujo, uma planta se deforma, é necessário cortar, a grama cresce. Se for muito tempo, então, vocês percebem, vira um matagal mesmo, vira uma espécie de lugar rude, bárbaro, inculto. E acontece o seguinte conosco, se nós temos essa natureza política irracional, e nós vivemos numa comunidade que tende a cultivar a sua forma de se sentir comum, no momento que nós nascemos, nós já estamos numa cultura e nós já estamos sob influxo dela. No momento que nós nascemos, nós já somos povos Brasis. E toda a carga histórica do presente, do passado, tanto do ponto de vista mais largo quanto de um ponto de vista mais diminuto, ou seja, nossa história familiar está presente ali. Nós já nascemos sob a sombra desse coqueiro que dá coco. E ele já sorri para nós. Então, se você nasceu no Brasil, você já pode contar que você tem boas chances de ser preguiçoso, arrogante, ter ódio à verdade e ao conhecimento, de que você não preza por fazer as coisas por excelência, que você é cheio de motivo para ser assim, etc, 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 etc. Né? Eu tenho vontade de dizer, mas talvez seja exagerado, que você tenha no seu interior uma grande carreta furacão barulhenta, atrapalhando-lhe a ouvir qualquer outra coisa que preste. Porque nós somos essa loucura, nós somos essa coisa meio barroca, meio rebelde, meio romântica, meio qualquer o que dá coco. Mas nós não somos obrigados a ser assim. Né? E tem um tipo muito específico de brasileiro, né? Que, no meu ver, incorpora isso de uma maneira assim, primordial. O brasileiro típico, na minha visão, é o carioca. É impressionante como o carioca concentra em si todas as virtudes e todos os vícios que nós vemos em todas as regiões ao mesmo tempo. Todos os defeitos do Brasil, eles estão no Rio de Janeiro. Todas as qualidades do brasileiro estão no Rio de Janeiro. Quando você vai para as regiões, é tipo assim, o carioca é só um equilíbrio de tudo que é ruim e de tudo que é mal. Quando você vai para as outras regiões, eu moro no Nordeste há 18 anos, né? Então lá no Nordeste muda um pouco a figura. Tem uns defeitos que são a mais, tem outras qualidades que o carioca não tem, mas que estão lá. Em São Paulo é a mesma coisa. Mas o carioca é assim. E todos nós, vocês, nasceram no Rio de Janeiro, então, vocês têm um carioquismo na alma de vocês, que não vai sair. Da mesma forma que eu tenho um carioquismo em mim que nunca vai sair. Por mais que eu morra no Nordeste, nunca vai sair. Agora, isto em si é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. Se você não se deixar inerte ao sabor tropical deste lugar maravilhoso. Né?
se você se decidir por cultivar-se a si mesmo, do seu jeito, você imprime a forma que você quiser, inclusive a este mesmo carioquismo. Pensemos no nosso querido professor Sidney Silveira. Como professor, é bem-humorado, animado, culto, fala muito bem, e vocês que conhecem bem, quão carioca ele não é. E quanto amor ele não tem por sua cidade, mesmo que agora ela se encontre da forma que se encontra. É. Porque, meus caros, nós só temos duas opções. É o que eu falava. Ou você tem o seu jardim cultivado desde fora, com todos esses influxos externos, e você vai ser só uma espécie de vetor resultante dessas forças que influem sobre você. Claro que aqui eu exagero um pouco, eu não sou determinista dessa forma. Mas pensem naquelas pessoas que assim, poxa, ele simplesmente parece que é igual a todo mundo, simplesmente faz o que todo mundo faz. Ele está no trabalho, ele age como todo trabalho age. Ele está no Rio, ele se torna um carioca padrão. E a pessoa se torna o cidadão padrão. A pessoa comum. Então isso acontece. As pessoas viram simplesmente uma resultante dessas forças. E a outra opção é, não, você olhar os vetores que estão em você, dentro de você, tudo que tem dentro do seu jardim, tudo que foi colocado dentro da sua alma, e você decidir com essa presença constante, vigilante, né, e diligente, a imprimir a forma que você quer, a não deixar com que as ervas daninhas tomem conta, a não deixar com que as pragas destruam a forma que você quer imprimir. Nós só temos essas duas opções a partir do momento que nós somos seres humanos e vivemos numa cultura e vivemos numa comunidade. Nós só temos essas duas opções. E quem abriu o nosso horizonte de consciência para essas possibilidades da vida católica, da civilização ocidental, foram os portugueses. Eles nos deram isso. Eles trouxeram isso para cá. Eles nos deram a nossa língua. E veja, se nós nos deixamos ser como essas estátuas de Murta, nós somos muito frágeis, muito mais frágeis a estes influxos culturais externos ao nosso coração, vocês percebem? E a gente fica vivendo ao sabor das circunstâncias. Mas nós não fomos feitos para isso. Parece um pouco determinista, mas não é, e vou explicar por quê. Veja, uma cultura não pode fazer um condicionamento direto da nossa vontade. Nada pode fazer isso. Deus pode, mas Deus não faz. E uma cultura não pode também mexer diretamente com a nossa inteligência. Como uma cultura, no sentido de cultura de massa aqui, ou até de guerra cultural, né? Como essa modalidade de cultura lida com a produção de filmes, programas, livros, série, gibi, anime e tudo mais, essa cultura produz determinados símbolos e esses símbolos ficam na nossa imaginação. Essas imagens vêm para a nossa imaginação. Eu já dei esse exemplo 1000 vezes, vou dar a 1001, porque ele é bom. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Shrek. Eu tive que assistir Shrek muitas vezes, porque eu tenho um irmão mais novo que assistia, e eu ficava com ele. Pra quem não sabe, Shrek é um filme em que, assim, tem um ogro num pântano, né? Eu vou usar expressões feias porque eu preciso que vocês vejam a fealdade da coisa, tá? Você tem um ogro num pântano que vive peidando, arrotando, comendo inseto e tomando banho de lama. Aí o que acontece? Onde ele mora tem um monte de criaturas encantadas. Então você tem o lobo mau, você tem a Branca de Neve, você tem o Pinóquio, todo mundo. Então um monte de bichos e criaturas encantadas vão morar no pântano do Shrek. Então assim, o MST foi pra lá. E aí o que o Shrek faz? Ele vai até o rei, o Lord Farquaad, que é um sujeito ridículo, feio, desproporcional. Ele é pequenininho, tem uma cabeça maior que o corpo, é um negócio aterrorizante. E aí o Lord Farquaad faz uma proposta irrecusável pro Shrek. Ele fala, olha, meu querido,
Tem uma princesa com a qual eu quero casar que ela tá presa numa torre do dragão. E, assim, como eu sou um rei muito ocupado, não tem como ir lá salvá-la do dragão. Então, se você for lá salvá-la do dragão pra mim, eu tiro o MST do seu pântano, faço a reintegração de posse e tudo mais. Aí o Shrek, então beleza. Aí o Shrek vai lá em missão, no meio do caminho o Shrek arruma um companheiro que é um burro falante. E aí eles vão lá e salva a princesa, e a princesa Fiona, lindíssima, empolgadíssima, porque finalmente o seu príncipe encantado chegou para libertá-la. E quando ela abre o seu elmo, puxa vida, é um ogro. Né? Então eles vão embora, voltando para que a Fiona seja entregue ao Lord Farquaad. E no caminho, né, como é de praxe nesse tipo de filme, a Fiona e o Shrek vão se apaixonando. E você vai vendo que o Shrek não é só aquele ogro verde, fedido e tudo mais. Ele é, na verdade, esse ogro verde, fedido, que peida, que arrota, que é nojento e que tudo mais. Mas ele é bom, ele é muito bom. Ele é até melhor do que o Lord Farquaad, o nobre. E ele merece ficar com a Fiona. E o Lord Farquaad não merece ficar com a Fiona. E aí se descobre que a Fiona, na verdade, ela tem uma maldição, que ela precisa beijar o príncipe para se curar dessa maldição. Quando chega de noite, ela se transforma num, adivinha, ogro. E aí tem uma certa reviravolta no filme, que eu não sei como isso acontece, mas o burro casa com um dragão e, tipo assim, o burro é do tamanho do olho do dragão e eles têm filhos. São os burros com asa de dragão. E aí o dragão que vai ajudar para eles derrotarem o Lord Farquaad, e aí a Fiona escolhe ser uma ogra também e ficar com... Dá vontade de dizer príncipe encantado, né? Felizes para sempre. Mas ela fica feliz para sempre, mas não com o seu príncipe encantado. Ela fica com o seu ogro encantado. E o Lord Farquaad tem o destino que todos nós estamos assistindo ao filme e queremos que ele tenha. Né? Ele perece. Olha, não houve... Ninguém está dizendo para mim, quando eu assisto um filme desse, o seguinte. Olha, vocês estão vendo como a nobreza, a burguesia, é hipócrita? Como seus valores são falsos? E como, na verdade, a verdadeira libertação do ser humano é, de fato, ficar num pântano arrotando, peidando e comendo inseto? Que essa história de que um sapo vira príncipe com um beijo de uma princesa não precisa ser necessariamente contada assim. Uma princesa pode virar ogra com um beijo de um ogro. Um dragão fêmea pode casar com um burro falante macho e ter filhos e tudo mais. Você não está tendo nenhuma pregação conceitual fazendo isso. Você não está falando que a família burguesa é falsa. Você não está exortando ninguém a unir-se a uma pessoa de natureza diferente. Eu estou falando nesses termos confusos, vocês sabem que eu não posso ser muito literal, né? Vocês entendem o que eu estou falando. Nada disso está sendo falado. Mas um dia eu estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, meu professor de literatura falou assim do Shrek. Por isso que eu acho o Shrek um filme maravilhoso. Porque ele questiona essa hipocrisia burguesa. Ele mostra que a verdadeira felicidade está numa libertação em relação a esses valores, para que você possa ter os prazeres que a sociedade hipócrita reprimem. Sabe qual foi a minha reação quando ele disse isso? Caraca, é verdade. Porque a inteligência, gente, o trabalho especulativo da inteligência sempre recruta a imaginação. Se eu falar, por exemplo, para que vocês pensem um pouco, né, no perfume do oleandro e que possamos discutir as implicações, né, somáticas, né, do perfume do oleandro e tudo mais, vai ficar bem complicado, sabe? Porque vocês não têm um registro imagético do perfume do oleandro. Vocês não sabem do que eu estou falando. Agora, se eu falo a palavra gato, vocês sabem do que eu estou falando. Se eu falo a palavra elefante, vocês sabem do que eu estou falando, porque vocês têm a imagem correspondente ao verbo que eu emito. Então, veja, quando você ganha a imaginação das pessoas, o que você está fazendo no fim das contas? Você está ganhando o sentido das palavras que elas usam. E, portanto, condicionando os referentes dessas palavras e o seu pensamento. E sempre inserindo aí um certo conteúdo afetivo. É nisso que se justifica esse disparo emocional que muitas pessoas têm só de ouvir certas palavras hoje em dia. Porque a palavra fica associada a uma imagem e a imagem fica associada a uma paixão que explode na hora.
Ou seja, nem passa pela racionalidade, fica só no corpo. Isso é um condicionamento pavloviano, sem dúvida. E que se fica só no corpo e não chega na inteligência, e as pessoas recebem isso como um cão, então, de fato, houve uma queda de humanidade ali. Ele não deixou de ser humano, porque o sujeito está privado do uso que se espera da sua cognição, não o torna menos humano substancialmente. Vocês entendem? Mas é uma espécie de desumanização ainda assim. Então, eu nunca pensei isso, que os valores burgueses são falsos, que a sociedade, né, é hipócrita, que essa tal de moral católica não serve para nada, só para reprimir. Eu nunca pensei isso, eu nunca li Freud, nunca tinha lido Freud nessa época. Mas ninguém veio fazer pregação freudiana. Ninguém veio fazer pregação marxista. Mas, na verdade, sim, eu já pensava assim. Por quê? Porque a imagem que eu tinha para poder pensar sobre essas coisas era o Shrek. Olha que tragédia. Então, junte o Shrek com esse sensualismo do coqueiro que dá coco, né? Com o carioquismo, com 15 anos de idade e com 30 dias de festa no maior São João do mundo em Campina Grande. Qualquer coisa que me fosse dita para me justificar eu querer ir pro Parque do Povo para encher a cara e namorar, tava valendo. Tava valendo. Então veja, a quantidade de coisas erradas que juntas impossibilitam, entre aspas, a pessoa de ter um acerto. Se você parte de uma coisa errada, é muito difícil você chegar numa coisa verdadeira. Então o Shrek, ele é feio, ele desconstrói, ele tem uma série de paradigmas invertidos. E é ali que você vai mexer na moralidade do cara. Porque hoje nós vivemos essa espécie de cerco imaginativo. Um estreitamento do horizonte de consciência. Porque se a pessoa não consegue imaginar muita coisa fora da sua cultura, e nem falar uma língua fora da sua cultura, ela não consegue entender coisas que a sua cultura não permite entender. Logo, ela não consegue agir diferente do modo que a cultura sempre o convida a agir. Então, não age diretamente na vontade, mas é como se a vontade morresse por inanição porque você cercou o castelo. Eles não chegam na inteligência, eles não chegam na vontade, mas eles cercam. Eles tiram o alimento da inteligência, que é a imaginação. Vejam como isso é real, e aqui estará o remédio, nesse trecho do A Morte da Cultura Cristã do John Cínio, publicado aqui pelo Centro Dom Bosco. Ele vai dizer logo na introdução, veja só, o que o modernista entende por mentalidade, ou mentalidade da época, é a imaginação que fornece uma espécie de conhecimento incompleto das coisas materiais. Ou seja, a mentalidade de época é o quê? O conjunto de imagens e símbolos que nós temos em comum, né? E que de determinada maneira nos condiciona a pensar desta ou daquela maneira e, portanto, agir desta ou daquela maneira. Só que como é uma coisa obscura, que não é muito clara, porque, veja, a imaginação não discerne o bem do mal, o feio do belo, a mentira da verdade. Quem faz isso é a inteligência, porque a inteligência que é a potência capaz de enxergar o ser das coisas ou a verdade das coisas. Mas ela enxerga isso a partir do quê? Da imaginação. Especulativo vem de speculum. É espelho. Então é como você pensa que a inteligência é imaterial, tá, gente? Isso aí acho que vocês já sabem. Mas a imaginação está no corpo. A fantasia, imaginação, imaginário, que seja, está no corpo. Então imagine que a inteligência é como se fosse um espelho aqui em cima da cabeça. Né? A inteligência é esse espelho em cima da cabeça. E se o lado espelhado está virado para baixo, lá no espelho vai ter o que tem na imaginação, entendem? E daqui do espelho para trás já é abstração. Já são as coisas imateriais. Então você precisa do reflexo das coisas que estão na imaginação para poder fazer o trabalho de abstração. De apreensão simples e dos demais atos.
Por isso que é um conhecimento incompleto das coisas materiais. Uma imagem, à medida que existe, existe na mente, de maneira que a realidade fora da mente é espiritualizada, mantendo, contudo, os acidentes de sua existência concreta, as qualidades exteriores, tais como quantidade, forma, cor, etc. Quando se considera a imaginação como o ápice da mente ou se passa a empregá-la para julgar o significado da doutrina, olha que coisa interessante. Os conceitos são reduzidos a imagens, e o que queremos pode parecer que é. Querem um exemplo muito bom? Os conceitos são reduzidos a imagens e o que queremos pode parecer o que é. O discurso poético, gente, ele é sugestivo. Ele produz uma imagem que vai levar a pessoa a meditar. Não por acaso que quando perguntavam o que é o reino dos céus do nosso Senhor, ele não via com a doutrina. Ele dizia, é semelhante a um grão de mostarda. É semelhante a um filho que pediu ao seu pai parte de sua herança e foi embora, etc. Então o discurso poético ele é sugestivo. Mas quando você pergunta a uma pessoa o que é algo, como por exemplo nós perguntamos a um padre, o que é a virtude da esperança? Padre. Ele tem o catecismo da Igreja Católica. Está lá direto. Ele só vai precisar fazer comparações se a pessoa precisar de uma imagem para poder visualizar a expressão conceitual nominal direta, digamos assim. Mas veja só, quando você só explica tudo por imagens, você só explica conceitos por imagens, algum problema tem aí. Como, por exemplo, imagina você perguntar para alguém, o que é a esperança? Aí o sujeito responde, a esperança é uma menina moça. Os conceitos são reduzidos a imagens e o que queremos pode parecer que é. Vocês percebem? Assim, no primeiro tipo de erro que a imaginação pode cometer, a mente simplesmente não vê o conceito. Se alguém diz que a esperança é uma menina moça, a esperança é cristã, não dá para você ver o que é a esperança, gente. Não dá, simplesmente não dá. Naturalmente, porque conceitos são invisíveis. E por esse motivo recusa-se a conhecer a sua existência. No segundo tipo de erro, as imagens tomam o lugar dos conceitos. E temos a reação que Joyce chama de epifania. Deus é um grito na rua. Isso está lá no Ulisses de James Joyce. De maneira que a teologia e a filosofia se tornam poesia e a razão metáfora. Eu sei que isso é muito complicado de entender, isso aqui não é a substância da minha exposição, então eu não vou explicar, porque requer que a pessoa entenda a diferença entre o discurso lógico, dialético ou analítico, mais presente na filosofia e na teologia, e a diferença disso para o discurso poético da literatura, da poesia e tudo mais. Porque o discurso da literatura é exatamente isso, ele é sugestivo, ele te dá uma imagem. Quando o autor escreve um romance, uma poesia, às vezes ele pode até estar querendo pregar, né? Ele pode estar querendo empurrar uma doutrina para você. Mas geralmente quando eles fazem isso, a obra é muito ruim. No geral, eles estão dando simplesmente uma imagem, contando uma história. O que vai acontecer com essa imagem depois? Depende da sua inteligência. Há quem leia Crime e Castigo achando que Raskolnikov fez a coisa mais certa do mundo ao matar a usurária. E há quem leia Crime e Castigo e achando correto matar a usurária e continua ateu, não crendo em Deus e tudo mais. E há quem leia Crime e Castigo, como eu li, e cai de joelhos implorando a misericórdia de Deus. Pode acontecer, não é culpa do autor. Os sistemas filosóficos e religiosos são apreciados como se fossem obras de arte. Olha aí. E podemos preferir o cristianismo ou o budismo, admirando ambos, ou optar entre metafísica de Platão ou de Spinoza. Você vê que nós, vemos que as pessoas, os povos brasis, voltando a eles, são meio que assim. É um cristianismo estético, é um budismo meio estético, é um espiritismo meio estético, de vez em quando ali uma incursãozinha na macumba, que ninguém é de ferro. Entendeu? Então, assim, é a Nossa Senhora Aparecida no retrovisor do carro, é barquinho no mar na virada de ano pulando 7 ondinhas, né? É um cactozinho do lado de um Buda na janela da sala, né? Coqueiro que dá coco. Enfim, olha só. A menos que a mente atinja a sua perfeição em fazer julgamentos conceituais, a religião e a filosofia não podem ser compreendidas. Vocês entendem isso?
Porque esses julgamentos conceituais dependem das imagens corretas. E se a religião e a filosofia desaparecem, toda atividade humana fica sem leme. Porque se você não sabe o que é justiça, você não tem como praticar a justiça. Se você não sabe o que é beleza, você não tem como cultivar o belo. Se você não sabe o que é fé, você não tem também como cultivá-la. Porque esse processo de cerco imaginativo e de o culto desse cerco imaginativo faz o seguinte. Às vezes as pessoas dão o seguinte conselho para um sujeito que está triste. Ah, para de pensar nisso. Mas não existe isso, porque o movimento da imaginação ele é incessante. Você não vai parar o movimento da imaginação. Você pode, no máximo, trocar o objeto em torno do qual o movimento, né, se mantém. Então, um conselho muito melhor para uma pessoa triste é pense em outra coisa. Que, no geral, o que a gente vai fazer? A gente vai, aspas, se distrair, né? E o que acontece, então? Nossos inimigos entenderam isso. Então, primeiro, eles esvaziaram o objeto. Esvaziaram todos os símbolos, todo o material cultural disso que nós chamamos de civilização ocidental foi esvaziado dentro de nós. Esvaziaram o significado disso com filmes como Shrek e com outras ações mais, que todos conhecem. Então você tem um primeiro momento de perversão ontológica. Ou seja, você perverte a natureza das coisas. Esse prefixo per, né, indica um certo movimento de completude ou de espalhamento. Então, perfeito é aquilo que foi feito por todos os lados. A coisa pervertida é que se joga para todos os lados. Olhando para esse copo, se eu quero pervertê-lo, eu coloco no movimento para lá e para cá, eu jogo para lá e para cá, que aí a natureza dele não fica muito claro. O copo está se mexendo para lá e para cá, mas como é que ele vai conter o líquido? Não sei, eu acho que o copo não é exatamente o copo do jeito que me falaram, né? E beleza, você gera esse primeiro vácuo. Quando você gera esse vácuo, aí você insere o outro objeto. Aí você passa para a segunda parte, que é a inversão. Faltou falar do verto vertere, que é virar. Verter, que deu em português verter, tá bom? Então, perverter é virar para todo lado. Ontológica, porque se refere à natureza. Aí você entra num passo de inversão teleológica. A teleologia diz respeito à finalidade das coisas, considerando sua natureza, né? E esse prefixo in pode ser de negação. Então, a coisa incrível, aquela que não é crível, né? Então, depois que você confunde quanto à natureza, você inverte quanto à finalidade. Então, o copo que antes ficou assim, é muito fácil para você agora alguém chegar e dizer, não, cara, o copo, na verdade, ele serve para isso. Só que se o copo está invertido, ele consegue cumprir a finalidade segundo a natureza dele? Não. Porque quando eu olho para esse copo, eu sei que ele é feito de tal material, de tal jeito, para que ele possa conter o líquido, para que eu não tenha tanta troca de calor entre a minha mão e o líquido, e de maneira que eu possa segurá-lo de modo a que o líquido venha para mim para que eu possa sorver. Se minto ou se exagero, pergunto aos senhores, testemunhem por mim. Qual é a instituição que mais produz injustiça no país? Não precisa dizer o nome. Mas, pelo que essa instituição mais deveria zelar? Muito bem. Qual é a instituição mais responsável por deixar as pessoas com ódio à verdade, ódio ao conhecimento e preguiçosas para estudar? Qual é a instituição mais responsável por ensinar heresia? A instituição não, as pessoas de qual instituição? Muitas delas, não todos. Vocês percebem? Agora, por quê? Porque você tem que plantar na cabeça das pessoas que o certo é fazer o contrário do certo. Como você faz isso? Pela imaginação. Dá o símbolo errado ou oposto à coisa e diga que esse símbolo é o correspondente à coisa. Por exemplo, coloque na cabeça das pessoas que a expressão mais genuína do amor carnal,
né, pela sua namorada é você deitar-se com ela. Que isto é uma forma de amá-la. Quando você usar o verbo amor, você sempre vai acertar muito longe do que é amor. Por quê? Porque você tem essa imagem lá. Você passou a acreditar que isso é normal, mas isso não é normal. Não é normal. Então, vai seguir aqui o nosso John Senior. Rodeados como estamos por um terreno hedonista e até mesmo demoníaco para a imaginação, não é impossível, claro, mas é muito difícil ao nosso intelecto assimilar ideias como espírito, alma e Deus. Vocês percebem? Estamos bloqueados por dois lados. Aqui é muito importante. Para sanar a imaginação, precisamos colocar o intelecto em seu devido lugar. Mas para colocar o intelecto em seu lugar, devemos antes ter a imaginação sanada. Por causa da nossa natureza antropológica. Afetos, imagens, depois intelecção e ação. Nós somos assim. É por isso que a criança aprende antes o que é feio e bonito. Meu filho, não faz isso que isso é feio. Porque o feio é visível. Agora se você já começa para a criança, meu filho, isso é imoral. Do feio para o imoral, a coisa já ficou menos tangível. Entendem? O estudo da filosofia e da teologia não curará uma imaginação doente, pois todo aquele que tem uma imaginação doente é incapaz de estudar filosofia ou teologia. John Senior, não sou eu. Vai depois não falar que é o Instituto Borborema com essas frescuras de literatura e tudo mais e gramática do... Não. Quem entende como antropologia e pedagogia funciona sabe que é assim. Como diz o Bruno, ponto parágrafo. Tá? Popularizações como as feitas por Gilson Maritain, ele vai dizer aqui uns negócios. Aí vamos aqui para baixo que é legal, ó. A palavra cultura, tal como esses teólogos a usam, é realmente ambígua, em seu sentido estrito é somente uma cultura, a do ocidente cristão latino, né? Aqui mais para frente ele vai dizer. No entanto, a única maneira de levar o cristianismo aos bantus ou aos britânicos é dando-lhes vestimentas, cadeiras, pão, vinho e latim. Belloc estava perfeitamente correto em seu famoso epigrama, né? A Europa é a fé e a fé é a Europa. As bases profundas do protestantismo inglês e até mesmo da poesia neopagã são a missa em latim e o ofício divino dos beneditinos. Se desejamos levar o cristianismo a outras culturas no sentido antropológico, devemos primeiro restaurar a verdadeira cultura da cristandade entre nós mesmos. Com muita frequência, enviamos para o exterior um jargão missionário vazio, acompanhado do capital econômico. Cristo nasceu na plenitude dos tempos, em um local preciso. A cultura clássica foi e é a preparatio fidei, preparação para a fé. Sua filosofia e literatura, com o ouro e a prata egípcios, foram levados pela cristandade em sua peregrinação. A igreja cresceu de uma maneira especial e sempre levou consigo seus hábitos, de forma que onde quer que ela tenha estado, ali esteve algo de europeu, ampliado, adaptado, mas em essência europeu. O início da cura para a teologia doente para os falantes de inglês é um estudo escolar sobre Chaucer, Shakespeare, Milton e até mesmo Matthew Arnold. E aqui nos basta. E para nós, falantes de português, provavelmente isso viria com a leitura do próprio Vieira, Camões, Machado de Assis, Camilo Castelo Branco, entre vários outros que temos. Porque aqui nós entramos num segundo problema. O primeiro era a qualidade das gentes. Essencialmente, o problema da nossa gente aqui, claro que são vários, mas é porque nós estamos fechados, nós somos uma província cultural. Nós não nos abrimos à experiência de outras culturas, nem do passado. Por quê? Porque a sombra do coqueiro é muito boa. Mas veja, a Europa é fé é Europa. Quando os jesuítas vieram para cá, e repito, vou insistir nessa imagem, deram seu sangue, se embrenharam nas matas, eles trouxeram isso para nós. A possibilidade de nós podermos ter em nós, cultivado no nosso coração, a civilização ocidental. Porque uma civilização começa e morre no coração dos homens. Do jeito que eu falava antes, parecia muito que o nosso coração é simplesmente um fruto do que há aí fora no Brasil. Mas não, o Brasil de fora, como diz o meu longínquo hoje presidente Matheus Montalimo, o Brasilzão de fora é o Brasilzão de dentro. Então, sim,
Só existe uma carreta furacão andando pelas ruas do Brasil porque antes alguém colocou uma carreta furacão dentro de si. E que loucura é colocar uma carreta furacão dentro de si. Nossa Senhora. Para existir funk, alguém teve que ter uma brilhante ideia de que, pô, isso aí deve ser legal, né? Aí vai lá e faz. E quando tá fora, outras pessoas podem cultivar aquela coisa. E veja, o funk também é difícil. Por onde você andar no Rio de Janeiro, sempre vai ter alguém ouvindo funk. Pelo menos no centro. Os pregões das lojas vão ser com batida de funk, ou pagodão e tudo mais. Então essas coisas estão vindo de fora, mas nós não somos obrigados a aceitá-las. Não no sentido de que assim, a gente tem que, acabar com o funk, acabar com o pagode. Pode ficar aí com o funk, pode ficar aí com o pagode. Eu digo assim, aceitá-las interiormente. Uma civilização nasce e morre no coração dos homens. Vestimenta, latim, pão e vinho. Primeiro no coração, depois na nação. E isto foi o que o Padre Vieira, é disso que o Padre Vieira está falando, que trouxeram aos indígenas, aos incultos. Foram cultivá-los. Entendem? Para lhes quebrar a mentalidade pagã, bárbara, rude. Como? Não adianta falar para alguém parar de pensar nisso. Tem que pensar em outra coisa. É uma coisa muito melhor. Vida católica, civilização. Tem algo muito melhor do que isso daí. E muitos aceitaram. E prova que deu certo e que nós estamos aqui. Mas, diante de tudo isso, de toda essa cultura em frangalhos, diante das nossas almas, do ponto de vista cultural, como estou falando, do ponto de vista natural, né, como terras devastadas em que é difícil cultivar qualquer coisa, é necessário redobrar, sim, o esforço. E aqui entramos num contato com o segundo problema apontado por Vieira, a dificuldade das línguas. De fato, a gente não está tendo que aprender línguas índias para poder pregar. Mas veja, exatamente porque as palavras estão com seus sentidos corrompidos, é como se no Brasil a gente não conseguisse mais conversar. Veja, eu acho uma tristeza, nós temos que ser sinceros. Eu estou dando essa aula aqui, estou falando com vocês. Eu sei que vocês me entendem, mas ao mesmo tempo sei que há dificuldades que podem ser vencidas, que a gente pode conversar, estamos interessados na mesma verdade, né? E às vezes é normal um não entender o outro. Mas a nossa grande dificuldade de evangelizar está com os de fora. Os progressistas, os relativistas. Porque quando você fala Deus, amor, Jesus, a imagem que está na cabeça deles está muito longe da realidade. Muito longe. E o sujeito acredita que a esperança é uma menina moça. Fica difícil. Então, o que nós temos que fazer? Na ordem do que do Padre Antônio Vieira está dizendo e segundo o que John Senior aponta. E vejam como casa uma coisa com a outra. Aprender a língua índia significa possibilitar uma conexão entre o que há na inteligência dos jesuítas, entre o que eles querem entregar e o que as pessoas vão receber. Isso se dá por meio de linguagem. Até para você me dizer que isso não se dá por meio de linguagem, você vai ter que usar a linguagem. Não tem como. E uma das coisas que foi destruída foi o português. Exatamente por causa dessa destruição, que se vocês quiserem pegar amanhã algum sermão do Padre Vieira ou qualquer coisa, vocês vão ter uma dificuldade imensa. Sintática, morfológica, vocabular. E eu tenho certeza que muitas pessoas, ao me ouvir falar sintática, morfológica e vocabular, estão se perguntando, o que é isso? Gente, eu viajo o Brasil, eu e o Matheus, nós damos aulas, formação. E logo lá no começo da formação clássica do Instituto, tem um curso introdutório, né, que é o famoso Resgatando, e
Eu dou uma aulinha de português igual a do colégio que tem lá, só para verem que não serve para nada, e depois peço para as pessoas só ordenarem uma oração, não é nem fazer a interpretação completa de um poema que eu coloco, é só reordenar a oração e me dar o sentido certo da frase. E eu peço para me mandarem e-mails, não é para eu olhar, corrigir nem nada, eu peço para a pessoa explicar o processo mental dela e dizer a resposta que chegou. Eu tenho quase 400 e-mails e eu tenho um acerto. Isso significa uma coisa, que essas experiências, esses registros culturais que exatamente podem nos tirar do cerco e fazer com que o que a civilização cultivou volte para dentro de nós, estão fechadas para nós. São portas fechadas. Nós não conseguimos mais ler Camões, nós não conseguimos ler Vieira, nós não conseguimos ler Machado, porque destruíram o nosso instrumento de acesso a essas experiências, a língua. Ou seja, destruíram o nosso mecanismo de acesso às imagens e o sentido das palavras e a forma da língua que foram registrados na nossa própria tradição. Ou seja, a tradição vem de traditio, né? É passar, entregar algo. Até hoje se usa essa palavra de maneira técnica no direito, né? No contrato de compra e venda você pode estipular que tal cláusula existe até a tradição do bem, ou seja, a passagem. No momento em que nós não temos a língua portuguesa reabilitada em nós, nós não estamos participando da civilização portuguesa, do mundo que o português criou e de todo o seu desenvolvimento luso brasileiro que veio posteriormente. Nós não participamos disso, ou de uma maneira muito ínfima. Por quê? Porque para eu poder participar, eu tenho que entender o que os caras fizeram. O que os caras fizeram vai chegar em mim por meio de linguagem. Agora, se minha língua é bárbara, inculta, rústica, e eu vou ter que ter um trabalhão para fazer isso, eu ainda estou sob a sombra do coqueiro, você não vai querer fazer. Só que no momento que você não quer fazer, de novo, você está dizendo que os esforços desses homens de trazer o português para cá é inútil. Ó, todo mundo reclama, ah, Paulo Freire fez isso, não sei o quê, fez com todo mundo e com você, não? Nós precisamos ser sinceros. Com nós mesmos, em primeiro lugar. Porque assim, a gente só vai conseguir, né, fazer o que o nosso Senhor mandou, predicate evangelium omni creature, se nós conseguirmos falar. E se nós formos muito espertos e termos um domínio muito bom da linguagem, claro que o Espírito Santo ajuda, mas a graça supõe a natureza, alguma coisa nosso Senhor quer que nós façamos, e nosso Senhor quer essa prova de amor, Padre Vieira está dizendo, né? Ele vai dizer em determinado momento do sermão, que é magnífico Deus, né, infundir, né, os dons pelas línguas de fogo, sim, de fato, mas todos esperam de Deus com a sua plenipotência, onipotência, que Ele possa fazer isso. Mas de homens dedicarem-se a, do nada, aprender uma língua completamente estranha para pregar, isto é prova maior ainda do amor que Deus tem por todos nós, porque só um amor divino pode mover um homem a fazer isso. Isto é muito mais incrível do que uma infusão direta, e é muito maior prova de amor de Deus. Então, nós que falamos tanto em tradição, assim, a nós é coerente com que nós deixemos essas portas fechadas entre nós e a tradição ocidental? Eu, pessoalmente, eu estou dizendo pessoalmente, eu não estou cuspindo regras na cara de ninguém, cada um que se vire com a sua consciência. Eu, pessoalmente, não acharia coerente isso da minha parte. Não é porque, você gosta de literatura, então para você é fácil ler os Lusíadas e tudo mais. Sim, eu gosto, mas eu não gostava. Eu aprendi a gostar. Meu mundo se reduzia ao Shrek, gente. Eu era o cara que detestava as pessoas da turma que liam, porque a presença delas ali me mostrava quanto que eu era medíocre. E hoje eu digo isso sem nenhum problema. Eu sou absolutamente sincero comigo mesmo. E às vezes julgo que essa sinceridade comigo mesmo, seja útil de ser falada publicamente.
Então, assim, nós precisamos ter um esforço cultural de participar, voltar a participar da tradição da língua portuguesa, dos registros que é a língua portuguesa, para sair desse cerco. E essa expansão imaginativa vai também nos possibilitar, né, outros vislumbres de experiências humanas e, portanto, não ter a nossa vontade tão condicionada pelo cerco e também a nossa inteligência. De modo que até a nossa compreensão moral das coisas vai ficar melhor. Porque quando você tem registro de várias experiências e você tem muita imagem guardada, as situações morais elas ficam mais fáceis de passar por um discernimento prudente. Então, esses 3 pilares, né, que estão quase que devastados, podem ser restituídos. Quais? Primeiro, o da linguagem. Segundo, o da moralidade. E, seguindo John Singer e tudo mais, terceiro, da vida espiritual. É claro que a vida espiritual ela pode ocorrer tranquilamente, não é porque o sujeito ele não tem o português habilitado que ele não vai conseguir rezar nem nada do tipo. Mas também é um fato que Deus nos deu uma natureza e que nós podemos desenvolver essa natureza. Não podemos desprezar a inteligência, né, natural, querendo que a nossa inteligência sirva tão somente para a fé. Que a fé é um ato de inteligência. Né? Só que enxerga pela luz da graça. Enquanto a inteligência por ela mesma enxerga com a luz natural da razão. Por que não tentar desenvolver tudo quanto for possível? Por que não? Eu particularmente, não vi prejuízos nisso, tentando fazer. E não vejo prejuízo para os nossos alunos lá do Instituto. Na verdade, tem funcionado. As pessoas elas têm crescido moralmente, na vida espiritual. A gente observa isso daí. Porque é isso que vai criar o solo fértil para que o mundo que o português trouxe, a civilização que o português trouxe, não morra. E Vieira diz expressamente nesse sermão que, vocês podem estar pensando que eu estou falando isso só para padres, para pregadores, mas não. Que nas conquistas de Portugal, todos são ministros do Evangelho. Todos são ministros do Evangelho, nas conquistas de Portugal. Então, todos nós somos ministros do Evangelho. Mas, perguntemos a nós mesmos, os 2 problemas. Que qualidade de gente eu sou? Seja muito sincero em confessar isso. Para você, eu não estou falando da confissão sacramental. Porque na confissão sacramental a gente leva o efeito para o padre. Padre, fiz tal coisa e tudo mais. Antes você faz um exame de consciência, que não é só para você sair colocando check, 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 check na lista. Não, o exame de consciência é sobretudo o discernimento. Sim, é uma listagem do pecado enquanto efeito, mas é um discernimento das causas. O que me levou a cometer este pecado? O que na minha vida me propicia o cometimento desse pecado? E muitas vezes de sua recorrência. Qual é a erva daninha, a praga que eu tenho que arrancar do meu jardim, eu não estou vendo ou não estou querendo ver? Então faço esse discernimento de causas. O que me impede, O que me impede de manter vivo no meu coração o mundo que os jesuítas trouxeram? Que não se reduz à fé. E pelo que o John Singer está falando, não pode se reduzir à fé. Que a fé precisa, a graça precisa de uma natureza. Né? E quanto à dificuldade das línguas? Eu estou efetivamente participando da tradição que a língua portuguesa me lega e que os jesuítas trouxeram, que Portugal trouxe. Porque se a nossa linguagem não está educada, provavelmente a nossa imaginação também não está.
Se a nossa imaginação também não está, nós sempre teremos o quê? Uma espécie de conhecimento imperfeito das coisas materiais e mais imperfeito ainda das coisas abstratas. Estou seguindo o John Cena. E me parece que eu esteja seguindo o que é coerente à natureza antropológica do ser humano. É assim que funciona. Então, nós devemos, em primeiro lugar, expurgar de dentro de nós essa incultura, essa barbaridade, essa rudeza que nos faz tão semelhantes a esses povos brasis de outrora. Porque nós tendemos também, não só pelo conforto, mas porque, tipo, eu tomo banho, então não sou selvagem como o cara do DCE, entendeu? Eu tomo banho, eu rezo o terço, tá bom. Tudo bem, você pode não ser tão selvagem, né? Você pode não ser canibal. Mas o que você é, então? Assim, você está realmente 100% livre, está tudo certo, está tudo tranquilo? Tem nada que você possa fazer? Não tem nada que você possa fazer? Eu acho que tem, porque sempre tem. Afinal de contas, como disse Santo Agostinho, eu acho, sobre esta vida, né? Continua pugna rara victoria. Uma luta constante com vitória rara. Então, estamos sempre combatendo. Estamos sempre combatendo. E eu vejo hoje, quando vou nos grupos, quando vou, volto e tal, o que Padre Vieira disse. Ah, terras Brasis, onde há de se estar sempre ensinando o ensinado e pregando já pregado, sob pena de perder tanto o trabalho quanto os frutos. Porque as pessoas esquecem com a mesma facilidade que aprendem. Ou seja, não aprendem. E a pergunta que todo mundo tem que se fazer é: o que está entre eu, mais uma vez, o que está entre a minha consciência, o meu coração e esta verdade? Eu passei a fazer um exercício muito bom que eu recomendo a todos. Sabe aquela pessoa bem obtusa com a qual você quer conversar, só que não adianta, assim, não entra a coisa que você está dizendo? Existe uma dimensão da realidade, pode ser a dimensão política ou espiritual, mas assim, o cara não participa daquilo que a inteligência dele não vê. E você tenta falar e não entra. Isso até com coisas simples, por exemplo, é difícil convencer às vezes as pessoas que não se pode comer carne na sexta-feira. Não entra. Porque não é só uma informação que você dá para o cara, é alguma outra coisa que está faltando nele, que torna a informação, que o torna disposto a receber a informação. Então, faça o repertório, tentem fazer, porque é muito difícil isso, é contraditório em si com o que eu vou propor, fazer esse repertório, assim. Qual é a coisa que existe na realidade que me cerca, que a realidade quer que eu veja ou que alguém me fala, e a minha obtusidade não me deixa ver. O meu apego a mim mesmo, ao que já tem na minha imaginação, ao que já tem em mim, não me deixa ver. Porque, assim, eu acho que a gente já não sabe de tudo. Eu certamente tenho coisas que, assim, alguém está tentando me ensinar, às vezes uma pessoa, às vezes o próprio Deus ou a própria realidade pela qual Deus fala. E, assim, a estreiteza não deixa você enxergar, o apego a alguma coisa não deixa você enxergar. A gente tem que ter essa abertura. Que é isso que torna o solo do nosso coração fértil para a verdade. Isso é o que alumia por dentro. E essa disposição humilde e amorosa. Então, como é que a gente pode voltar a civilizar o Brasil? O título da exposição dá uma ideia de pompa, nós vamos fazer grandes coisas e tudo mais. Tem uma coisa que todos nós podemos fazer. E aqui eu encerro lendo um trecho do próprio sermão, que toca num ponto muito específico, que é a realidade doméstica. Está dito, está provado. Estava falando de uma coisa antes, ele vai seguir aqui, né? Deixa eu só pegar o final para não ficar tão ruim, né? As primeiras línguas foram dadas com milagre, as segundas são ensinadas sem milagre.
Mas eu tenho por estas mais milagrosas, porque menos maravilha é em Deus podê-las dar sem trabalho, que no homem querê-las aprender com tanto trabalho. Em Deus argui um poder infinito, que em Deus é natureza. No homem argui um amor de Deus excessivo, que é sobre a natureza do homem. Com razão comete logo Cristo este ofício de ensinar ao Espírito Santo e passa os seus discípulos da escola da sabedoria para a escola do amor. Ille vos docebit. Está dito, está provado. Mas que se tira ou colhe daqui? Parecerá, porventura, aos ouvintes que esta doutrina é só para os pregadores da fé, para os religiosos, para os missionários, para os pastores e ministros da igreja? Assim será noutras terras. Nestas nossas terras é para todos. Nas outras terras, uns são ministros do Evangelho e outros não. Nas conquistas de Portugal, todos são ministros do Evangelho. Assim disse Santo Agostinho pregando na África, que também é uma das nossas conquistas. Explicava o santo que aquela sentença de Cristo, ubi sunt ego, illic et ministers meus erit, em que o Senhor promete que onde ele está, estarão também seus ministros. E convertendo-se o grande doutor para o povo, disse desta maneira, vou pular aqui o latim: quando ouvis os prêmios que Cristo promete a seus ministros, não cuideis que só os bispos e os clérigos são ministros seus. Também vós, por vosso modo, não só podeis, mas deveis ser ministros de Cristo. E por que modo será ministro de Cristo um homem leigo, sem letras, sem ordens e sem grau algum na igreja? O mesmo santo vai dizendo, bene vivendo, vivendo bem e dando bom exemplo, elemoginas faciendo, dando esmolas, eu exercitando a caridade, nomen doctrinanque eius quibus potuerit predicando, e pregando o nome de Cristo, ensinando a sua fé e doutrina a todos aqueles a quem puder. Cada um dos pais de família, em sua casa, por amor de Cristo e por amor da vida eterna, ensine a todos os seus o que devem saber. Encaminhe-os, exorte-os, repreenda-os, castigue-os, tire-os das más ocasiões e já com amor, já com rigor, zele, procure e faça diligência, porque vivam conforme a lei de Cristo. Este tal pai de famílias, que será? Ouvi, cristãos, para a consolação vossa, o que conclui Agostinho. Por este modo, um pai de família, por ele o latim. Por este modo, um pai de famílias, um homem leigo, fará em sua casa não só o ofício eclesiástico, mas o ofício episcopal, e não será só qualquer ministro de Cristo, senão o maior de todos os ministros, quais são os bispos, servindo e ministrando nesta vida Cristo, para reinar eternamente com eles. Ministrans Christo ut in aeternum sit cum ipso. Isto dizia Santo Agostinho aos seus povos da África, e o pudera dizer com muito maior razão aos nossos da América. Ó, se o Divino Espírito Santo, se o Divino Espírito que hoje desceu sobre os apóstolos, descer eficazmente com o raio de sua divina luz sobre todos os moradores desse estado, para que dentro e fora de suas casas acudir às obrigações que devem à fé que professam, como é certo que ficariam todos neste dia não só verdadeiros ministros, mas apóstolos de Cristo. Que coisa é ser apóstolo? Ser apóstolo nenhuma outra coisa é senão ensinar a fé e trazer almas a Cristo. E nesta conquista, ninguém há que não o possa, e ainda que não o deva fazer. A igreja formou-se do lado de Cristo, seu esposo, como Eva se formou ao lado de Adão, e formou-se quando do lado de Cristo na cruz saiu sangue e água. O sangue significava o preço da redenção, e a água do batismo. E saiu sangue junto com a água, porque a virtude que tem água é recebida do sangue. Mas pergunto agora, este lado de Cristo, de onde se saiu e se formou a igreja, quem o abriu? Abriu um soldado com uma lança, diz o texto, unus militium lancia latus eius aperit. Pois também os soldados concorrem para a formação da igreja? Sim, porque muitas vezes é necessário que os soldados com suas armas abram e franqueiem a porta, para que por essa porta aberta e franqueada se comunique o sangue da redenção e a água do batismo. E quando a fé se prega debaixo das armas e à sombra delas, tão apóstolos são os que pregam como os que defendem, porque uns e outros cooperam à salvação das almas. E se eu agora dissesse que nesta conquista, assim como os homens fazem o ofício de apóstolos na campanha, assim o podem fazer as mulheres em suas casas, diria o que já disseram grandes autores, e eles na campanha, trazendo almas para a igreja, fazem ofício de apóstolos, e elas em suas casas, doutrinando seus escravos e escravas, fazem ofício de apóstolos. Não é o nome nem a gramática minha, é o doutíssimo Salmerão, o qual chamou as Marias apostolorum apostolas, apóstolas dos apóstolos. E por quê? Porque eles anunciaram o mistério da ressurreição de Cristo, né? As Marias que estavam ao pé da cruz.
Pois se aquelas mulheres que anunciaram a homens, já cristãos e discípulos de Cristo, um só mistério, merecem nome de apóstolas, aquelas que anunciam e ensinam seus escravos gentios e rudes todos os ministérios da salvação, quanto mais merecem este nome? Põe-se uma de vós a ensinar por amor de Deus ao seu tapuia e à sua tapuia, o crê em Deus Padre e que lhes ensina. Ensina-lhe o mistério altíssimo da Santíssima Trindade, o mistério da encarnação, o da morte, da ressurreição, o da ascensão de Cristo, o da vinda do Espírito Santo, o do juízo, da vida eterna, etc. Não há dúvida que homens e mulheres todos são capazes deste altíssimo nome, deste divino ou diviníssimo exercício. Faz duas parábolas de Cristo no Evangelho, uma de um pastor que perdeu uma ovelha e a foi buscar e trazer dos matos aos ombros. Outra de uma mulher que perdeu uma dracma ou uma moeda de prata e acendeu uma candeia para buscar e a buscou e achou em sua casa. Esta ovelha e esta moeda, perdidas e achadas, são as almas desencaminhadas e erradas que se convertem e encaminham a Deus. Quem buscou e achou a ovelha na primeira parábola e quem buscou e achou a moeda na segunda são os ministros evangélicos que trazem e reduzem a Deus estas almas. Concluo agora. Pois se uma e outra parábola significa estas duas pessoas, os ministros evangélicos que trazem almas a Deus, por que na primeira introduziu Cristo um homem, que é o pastor, e na segunda uma mulher, que é a que acendeu a candeia? Para nos ensinar Cristo que assim homens como as mulheres, todos podem salvar almas. Os homens no campo com o cajado e as mulheres em casa com a candeia. Os homens no campo entrando pelos matos com as armas e as mulheres em casa, alumiando e ensinando a doutrina. Todos nós sabemos que o primeiro lugar, a primeira comunidade em que nós nascemos é a nossa família. E, infelizmente, pela minha idade, vocês devem saber, década de 80, 70, infelizmente, quantos erros não terminam vindo a nós exatamente porque nossos queridos e amados pais, muitas vezes, não saíram desse cerco de cultura e viveram as belezas do seu tempo. E agora nós que vemos diante de nós que todas as promessas eram falsas e que estamos mesmo numa terra devastada, desorientada, sem moral, sem língua, sem culto, sem nada. Ou melhor, o culto da desordem, considerando a inversão teleológica das coisas, agora nós somos aqueles que queremos restaurar essas coisas que foram jogadas fora. A família, o papel do homem, o papel da mulher, uma educação digna e verdadeiramente católica, civilizacional para os nossos filhos, mas eu repito, ainda que seja em nossa casa, o homem indo ao mato e desbravando, e a mulher com a candeia procurando e ensinando aos filhos, ainda assim, quem não ama não quer, e quem não sabe não pode. Então, meus queridos, todos nós, se queremos restaurar a civilização, temos que fazer primeiro em nós, com amor e com sabedoria, por Cristo, em Cristo e por Cristo. Amém. Muito obrigado. Bravo.